Olá, gente, tudo bem com vocês? Conforme eu prometi, voltei. Voltei para falarmos um pouquinho daquilo que todo mundo quer aprender, né? Quando a gente entra em sala de aula, a primeira coisa que não quer calar, como aprender a escrever melhor. É assim que a gente sempre ouve dos alunos. Professora, tem uma receita? Como que você pode nos ajudar a escrever melhor? Sim, tem uma receita que funciona muito. Mas é claro, né, gente? Isso depende do nosso tempo, da nossa vontade, do quanto a gente gosta de ler. Ai, Pro, eu não tenho muito tempo. Bem, a gente precisa arrumar sempre um tempinho, né? Isso é muito importante. Bem, mas antes eu quero me apresentar. Muitos não me conhecem. Eu sou a professora Claudineia, sou professora mestre em redação e leitura pela PUC de São Paulo. Também sou pedagoga e neuropsicopedagoga. E neste momento nós vamos ter algumas dicas sempre leves, devagar, sem pressa. Vai ter outros vídeos onde a gente vai dando continuidade. Porque se eu fizer vídeos muito extensos, as pessoas se cansam e acabam não assimilando, né? Nós falamos em alguns vídeos anteriores, para quem não assistiu no YouTube, sobre isso, né? Em assimilar. Eu falei muito na questão da memória, eu não entrei diretamente nesse ponto, mas agora já está na hora da gente entrar um pouquinho nesse ponto. Então vamos lá, gente. Eu separei para vocês uma listinha que ela funciona muito bem. Ela sempre funciona muito bem. Então a gente vai para a primeira parte dessa listinha que já está aqui separadinha para vocês. A primeira coisa que eu quero falar, que é extremamente fundamental, né? Eu vivo falando, eu falo sempre nas minhas aulas. Leia com calma. O que que é isso? Quando você vai ler, não há pressa, gente. Eu vejo muita gente, quando eu fazia leitura em sala de aula, mesmo para o meu pessoal da graduação, eu percebi algumas coisas assim. Professora, eu já acabei. O que ficou para você? Ai, professora, tem algumas palavras que eu não compreendi. Tá, a leitura ela já começou errada. Por quê? Quando eu estou lendo com calma, eu tenho que grifar, eu tenho que separar algumas situações onde de repente eu vou precisar voltar para ela. Uma primeira leitura, ela nunca te dá o poder do entendimento. Então, às vezes a gente diz assim: eu não sei escrever, na hora de escrever eu me travo, na hora de escrever alguma coisa acontece, não sai, não é nada disso. Eu tenho que ter aí algumas regras para seguir. Então, a primeira é essa, a sua calma na hora da leitura. Então, quando eu leio, eu faço grifos, eu tiro palavras que, de repente, eu não entendo direito para aquele texto. Então, eu vou em busca dela para contextualizar novamente. Então, essa é uma primeira situação. Tá aqui, ó, tá? Então, a gente precisa destacar o nosso texto. Então, uma primeira leitura, ela nunca é suficiente por isso, porque quando eu destaco, quando eu vou em busca, eu volto para aquele texto novamente. E aí eu consigo assimilar muito mais. Regra 2, para você. Crie fichas de leitura. Pessoal, olha, tem gente que compra mesmo aquelas fichinhas que vende em papelaria só para colocar as palavras essenciais, as palavras mais importantes, as frases mais importantes. É como se fosse o resumo do resumo. Eu faço fichas pequenas e lá eu coloco as informações mais essenciais. Mas por que será que elas funcionam? Porque vocês sabem que o nosso cérebro, ele não consegue assimilar situações enormes de uma forma rápida. Então, a fichinha de leitura, ela vai estar sempre ali para você lembrar
as partes mais importantes do seu texto. Então, por isso que ela vai funcionar, tá? Então, o nosso cérebro ele não te garante que você consegue fazer uma leitura e, de repente, assimilar tudo de uma vez. Então, as fichinhas, elas me ajudam a lembrar o livro que eu estou lendo, o gênero que eu estou lendo, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um conto, o que tem nesse conto, quais são as características do conto. Depois eu vou entrar em gêneros textuais, tudo, mas não é o momento ainda. Mas a ficha vai me ajudar muito a saber que tipo de texto eu estou lendo. Se eu estou lendo um texto mais crítico, menos crítico, ele vai fazer com que eu identifique isso de uma forma mais prática. Terceira situação aqui, materiais de referência. Pessoal, eu acho que eu sempre comentei, principalmente com os meus alunos, né? Para aqueles que me seguem, eu sempre comentei que nós temos que ter outros materiais parecidos com aqueles que nós estamos lendo. Por que eu sempre comentei isso com todo mundo, né? E vivo batendo na mesma tecla para os meus alunos? A intertextualidade. O que é isso? Quando eu estou lendo alguma coisa que ela é muito difícil, eu tenho que ter alguma outra coisa que vai me ajudar a esclarecer melhor aquele texto. Então, muitas vezes, alguém me pede para ler algo que é extenso, né, que é cansativo. Mas será que eu tenho também o resumo disso? Para que eu possa também entrelaçar com aquilo que eu preciso ler? Será que eu tenho alguma outra crítica de algum autor que já fez sobre esse livro para que eu possa entrelaçar com aquilo que eu tô lendo? Isso é criar o que eu chamo de intertextualidade, um diálogo entre os textos, né? Então, quem já teve aula comigo sabe que eu gosto de falar muito disso porque funciona, né? Funciona com qualquer situação que você vai querer aprender de uma forma mais rápida e prática. Então, não se esqueça disso. Referência, que vai levar a uma crítica, que vai levar a uma construção maior, tá? Com outro material que tem o mesmo conteúdo daquilo que você está lendo, né? Então, faça relações. As relações, elas funcionam sim. Então, aqui a gente já falou de 3 propósitos bastante importantes. Vamos para mais um que é de extrema importância. O quarto, ler em voz alta. Vocês não imaginam como isso ajuda. É verdade, gente. Ai, mas em sala de aula eu não posso. Em sala de aula, né, a gente não pode. Dentro de uma biblioteca, a gente também não pode. Mas na nossa casa, num cantinho, num lugar separado, a gente pode, né, fazer isso sim. O que faz a leitura em voz alta? Ela faz com que o seu entendimento ele seja melhor, ele seja mais claro, ele seja mais compreensivo. Então, muitos autores dizem isso. Quando você consegue entender melhor, é porque você está praticando isso. O que tem mais disso? Textos complexos exigem mais de mim. Então, toda vez que um texto complexo exigir mais de mim, eu também tenho que fazer a minha parte. E a sua parte é essa. E uma outra situação que eu deixo claro aqui, até para você identificar erros de língua portuguesa. Tem alunos que dizem assim para mim, eu não sei, eu acabei de escrever, agora eu estou em dúvida. Será que a minha língua portuguesa está adequada? Ao ler, você consegue entender isso. E se você for ler, então, aquilo que você já está construindo com as suas próprias palavras, melhor ainda. Você lendo, você descobre se tem coesão, se tem coerência, coisas que nós vamos explicar ainda, viu? Não esqueci, não. A gente vai passar por todos os processos de redação. Eu só estou dando algumas dicas para começarmos, tá? Depois isso vai até você dizer: hoje eu escrevo bem. Me aguardem. Mais uma ideia.
Leia sobre outros assuntos. Pessoal, eu costumo dizer que eu só consigo ser crítico no mundo que eu vivo se eu leio. Mas ler o que, professora? Ler situações que me interessam e que também fazem parte do cotidiano, que fazem parte da nossa vida. A pessoa que nunca lê, ela está sempre dizendo assim: eu não sei ler, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade para justificar, eu tenho dificuldade para dizer a minha opinião. É sempre assim que ela vai falar com você. Por que ela vai fazer isso? Porque ela nunca pega algo para ler. Ela nunca pega na internet um jornal, né? Um site que publique alguma coisa do dia a dia. Ela nunca está por dentro das principais notícias. Então, essa pessoa, na hora de escrever, as opiniões elas vão ficando fracas dentro do texto. Então, por isso que a leitura e escrita, elas se entrelaçam. Quem lê melhor, escreve melhor. Muitas vezes as pessoas me pedem receitas. Gente, essa é a receita. A receita é entender que ler é preciso para que o seu texto seja um texto adequado. Então, essa já é a receita que eu estou te passando. Então, aqui, quando a gente faz essas anotações aqui, quando eu amplio o meu conhecimento literário, por que eu amplio ele? Porque eu leio. Então, eu tenho coragem de buscar coisas que fazem diferenças no meu dia a dia. Isso é ampliar o conhecimento literário, é ter coragem de ir além, né? Quando, na verdade, eu faço isso, outra coisa que eu faço aqui, eu aumento a minha visão de mundo. E isso não tem preço. Ah, você quer lá na frente aprender redação? Nós vamos falar da redação, mas não pode esquecer o que eu estou falando aqui. Amplie o seu conhecimento de mundo e não tenha medo. É assim que a vida é. Para quem quer escrever melhor, com certeza, só desse jeito. Eu não vejo outro, gente, tá? Essa é a nossa famosa receitinha. Mais uma coisa que eu coloquei aqui para vocês. Aprenda sobre leitura dinâmica. Existem alguns sites na internet que vão te dar dicas. A gente depois pode gravar um vídeo só sobre isso. A leitura dinâmica. A leitura dinâmica é aquela mais corrida, né? É aquela mais rápida. Mas por incrível que pareça, você consegue ter a retenção daquilo que você necessita. Porque em primeiro momento, quem está começando a ler não consegue ser dinâmico e a gente nem pode exigir isso da pessoa. Mas a leitura dinâmica, ela funciona muito bem. Tem pessoas que já conseguem mais rapidamente dar ênfase em algo que ela quer falar por meio da memorização da leitura dinâmica. Eu vou entrar nesse caminho com vocês lá na frente, a hora que vocês estiverem e disserem para mim, né, pelo YouTube, escreverem lá para mim. Estamos preparados. Aí entraremos aí nessa parte importante. Mais uma coisinha. Edite textos e outros conteúdos. Pessoal, é importantíssimo que depois de uma leitura muito bem feita, você comece já a editar alguns textos, a escrever um pouquinho sobre aquilo. Então, é importante que depois da leitura você não trave, você tenha coragem, né, de ir em frente e realmente se organizar. De que forma? Treine a sua escrita, verifique a linguagem que você está usando. Não esqueçam de uma coisa muito importante. Eu sempre falava isso antes da prova, né? As coisas que a gente não pode esquecer. Dependendo do público que você vai escrever, você tem que saber o tipo de linguagem usar. Então, por exemplo, evitar clichês sempre, né, que são aquelas frases prontas. Não faça isso, gente. Isso não funciona, tá? Não vai colocar, nossa, eu pegava a redação com frases completamente prontas que todo mundo já conhece. Isso é o famoso clichê.
Não se usa clichê em redação, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa importante, falando disso, frases muito usadas, elas não fazem que você ganhe nota numa redação, muito pelo contrário, né? Todo mundo fala a mesma coisa e você acha que é bonito e você vai lá e coloca. Não, isso não vai funcionar de forma nenhuma. O que é uma linguagem adequada, então? A linguagem adequada é aquela que você sabe. Eu vou falar numa língua portuguesa correta, porém, eu não vou usar palavras rebuscadas. O que a gente chama de palavras rebuscadas? São aquelas palavras que são completamente difíceis. A pessoa olha para aquele texto e ela perde totalmente a noção daquilo que ela está lendo. Então, uma boa pessoa que escreve, aquela pessoa que diz assim, eu escrevo bem, ela não precisa escrever difícil. Se algum dia te falou isso, está completamente enganado. Escrever difícil pode dificultar a sua vida também. Inclusive para fazer um concurso, para fazer uma redação, para dar uma palestra lá com um público grande, para dar uma aula diferenciada, para estar numa empresa fazendo qualquer tipo de situação comunicativa, nada de falar difícil. Palavras simples, desde que esteja na norma da língua portuguesa, é a melhor dica que nós podemos te dar. Então, é isso que na hora que a gente for ensinar a redação, você vai ter que aprender, tá? Trabalhe o simples. Quantas e quantas vezes a gente foi numa banca de TCC, a pessoa tinha tudo para passar, mas na hora que ela escreveu, ela colocou palavras e depois, na hora de explicar, ela não sabia explicar aquilo que ela colocou. Então, não faça isso. A simplicidade de um texto, por incrível que pareça, ela é importante. Então, por aqui, gente, eu vou ficando por enquanto, sempre terminando dizendo, tudo que você fizer, releia, né? Só no ensino fundamental que, às vezes, o aluno não faz isso. Ele terminou o texto, ele não tem noção que ele tem que ler de novo, mas a gente tem essa noção, releia. É preciso reler, porque a releitura ela faz você entender se você usou a coerência, a coesão na ordem certa, né? Se colocou o texto numa ordem adequada, se soube finalizá-lo. Isso tudo a gente vai aprender depois, as partes de um texto. Mas antes, são essas dicas que não querem calar. Então, ficam elas por enquanto e eu vou voltar novamente para que a gente fale mais a respeito disso. Por hoje é só. Até mais, gente.